Queria liberar as crianças para o berçário nesse momento. Eu quero dar boas-vindas a todos os irmãos no nosso culto de ensino. Eu penso que esse é o primeiro do mês de outubro, ou segundo passo. Só queria dar boas-vindas aos irmãos que estão nos visitando hoje. E vou convidar você a abrir a Bíblia do livro de Lucas, do capítulo 17. Nosso texto é apenas o versículo 5. E o nosso título hoje, o nosso tema que nós vamos estudar hoje nós vamos fazer a mesma oração que os discípulos fizeram ao Senhor. Os irmãos sabem que eu estava na Flórida com a pastora Tânia desde quinta-feira. Estou ministrando louvor lá desde quinta-feira. Quinta, sexta, o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro e ontem de manhã. A conferência terminou meio-dia e foi só bênção de Deus. Quase não deu vontade de vir embora. Mas eu sempre volto para casa. É uma alegria estar mais ou menos em casa. É um prazer estar em casa, uma alegria estar em casa, lugar onde o Senhor nos deu. Lucas 17, verso 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Amados, essa oração que nós vamos fazer hoje é pelo que nós vamos orar após a palavra. E eu queria fazer uma oração antes de começar. Pelo estudo, eu gostaria que você falasse com o Senhor que o que Ele preparou para hoje aconteça com você. Não seja só mais uma mensagem, mais um ensino, mais alguns versículos da Bíblia, mas que aconteça na sua vida. Você pode pedir: Senhor, faz que isso aconteça na minha vida hoje. Alguém pode dizer: Senhor, aumenta a minha fé também, assim como os discípulos pediram nessa noite. Eu peço, aumenta a minha fé particular, a minha fé pessoal, aquela que eu recebi quando aceitei Jesus, aquela que eu preciso aumentar cada dia, aquela pela qual eu estou aqui hoje. Aumenta a minha fé. Alguém clama mais um minutinho, por favor. Alguém fala com o Senhor e diz para Ele: aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Preciso que a minha fé seja aumentada essa noite. A minha fé, a minha confiança seja aumentada no Senhor. Assim seja. Eu declaro que a palavra não voltará vazia essa noite. Eu libero os anjos para tomar o domínio do lugar. Eu decreto o domínio de Jesus sobre a reunião, sobre o pregador e sobre todos que vão ouvir a palavra do Senhor. Nós honramos a palavra essa noite. Eu amarro todos os espíritos que iam roubar a palavra, estão impedidos nesse momento. Eu libero os anjos do Senhor, eu libero o mover do Espírito na igreja. Eu proclamo que uma unção de fé vem sobre a igreja nessa noite, pois essa é a palavra que vai ser ministrada. Essa é a porção que os anjos vão trazer essa noite, uma porção a mais de fé e fortalecer a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer graças a Deus? Os discípulos pediram para que Jesus aumentasse a sua fé, e hoje eu gostaria de mostrar para você quantos benefícios existem apenas no aumento da nossa fé. Se apenas a nossa fé aumentasse, um monte de problemas seriam resolvidos. Se apenas a nossa fé aumentasse, muitas das coisas que o inimigo faria, ele não conseguiria fazer. Muitas das coisas que ele consegue fazer, você vê, a gente lida muito com libertação, a gente fica libertando, mas as pessoas estão nesse estado porque não tem fé. Porque não tem fé, porque a fé é tão pequena e a incredulidade é maior. Então as duas coisas caminham juntos. Se o nível de fé está alto, o nível de incredulidade diminui. Não é que vai embora completamente. Nós, por natureza, somos incrédulos. A gente tem um nome de crente. Vou mostrar para vocês hoje. É incrível que a gente tenha esse nome. E às vezes a gente realmente desonra esse nome, porque se a gente realmente fosse crente no sentido verdadeiro da palavra, de acreditar completamente com o coração, porque não se acredita com a cabeça. Hoje nós vamos usar duas palavras para fé. Fé, ela tem que se tornar confiança. Ela tem que se tornar confiança, porque a fé não é simplesmente você acreditar que Deus existe.
Muita gente acredita que Deus existe, mas não confia nele. Então, muitos de nós crê em Deus, crê nas doutrinas, crê na salvação, mas não confia no Senhor. Você vê que a palavra confiança, ela é uma questão do coração. Ela não é uma questão mental, não é uma pregação que faz você confiar. É a transformação no coração que faz a gente confiar. Porque o coração é incrédulo, nosso coração é naturalmente incrédulo. Então, hoje, nós vamos olhar que se a nossa fé aumentar, e essa foi a oração mais pontual dos discípulos, foi a oração, você vai ver nos textos que nós vamos ler, que Jesus, ele tocou no ponto da fé, ele falou sobre a fé, ele reclamou, se Jesus reclamou alguma coisa, se Jesus alguma vez repreendeu os discípulos, se Jesus alguma vez falou com eles de forma brusca, de forma assim, violenta, foi nesse assunto da fé, foi por causa da fé. E, por favor, leia o Novo Testamento, por favor, observe a reação de Jesus em relação à fé. Foi o que perturbou o coração de Jesus? Foi o que ele sempre tocou nas pessoas e falou por causa da falta de fé, a falta de fé, a falta de fé, a falta de fé, a fé pequena. E aí, quando ele achou uma fé maior, ele não deixou de falar. Jesus tanto enfatizou que ele encontrou a fé pequena, como ele falou, quando ele encontrou a fé grande, ele falou isso também. Então, se nós aumentarmos na fé, e deixa eu te falar, não é o tanto de anos que tem na igreja, porque tem gente que tem muitos anos na igreja, e a fé continua do mesmo tamanho. A fé não é o tanto de conhecimento bíblico, tem gente que já leu a Bíblia muitas vezes, tem conhecimento bíblico com essas doutrinas, mas não tem a fé que eu estou falando hoje. Não tem a confiança que eu vou falar aqui nessa noite. Então eu queria que você abrisse o coração e falasse para o Espírito de Deus. Hoje há uma guerra nesse lugar contra a incredulidade, uma guerra contra a minha incredulidade. Eu queria que você fizesse a oração que aquele pai do menino que estava endemoniado chegou para Jesus e disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Que essa seja a sua oração, porque está sendo a minha oração já há vários dias, há várias semanas, quando o Senhor me deu essa palavra. Então eu queria mostrar para vocês, em primeiro lugar, a fé inicial, tá? Nós recebemos uma fé para receber Jesus, tá? Se nós não tivéssemos recebido essa fé do Espírito Santo, nós não teríamos aceitado a Cristo. Ninguém se torna cristão sem receber fé pelo Espírito Santo. Só que essa fé é uma fé inicial, é uma fé que precisa ser trabalhada, ela precisa ser desenvolvida. E aqui está o ponto. As pessoas recebem a fé inicial, mas elas não desenvolvem essa fé. E por isso, elas ficam anos e anos cantando os hinos da igreja, ouvindo as pregações, mas a fé dela, só Jesus, para ter misericórdia, porque não cresce, é raquítica, é menor do que um grão de mostarda. Incrível, como você pode passar tantos anos na igreja e a sua fé não cresce. Então eu quero dizer que essa fé, ela precisa ser trabalhada. Filipenses 2, o versículo 12, o primeiro texto que eu vou ler, o apóstolo diz assim: de sorte, meus amados irmãos, do modo como vocês sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também mais agora na minha ausência. Então ele diz: trabalhai a vossa salvação com temor e temor. Esse trabalhar é esse desenvolvimento. Muita gente não trabalha a sua fé. Deixa eu fazer uma pausa, porque eu não sei. O Espírito Santo, ele conduz o estudo, ele que vai levar, e às vezes ele me para em alguns lugares porque ele quer falar. Trabalhai a salvação com temor e temor. Uma das razões que a nossa fé não cresce, alguém diz comigo, por favor, confiança. É uma coisa do coração. Então, olhe para mim, por favor. Às vezes a gente tem que falar um pouco de psicologia quando a gente está falando da palavra de Deus, porque quando fala das coisas do coração, é suposto que nós conhecemos o nosso coração, mas infelizmente a maioria, 90% das pessoas não conhece o seu próprio coração. E eu sei que o coração é um órgão, não estou falando da bola de carne que bombeia o sangue, eu estou falando do coração da pessoa espiritual, que ele é tão profundo, que Davi pede: sonda tu o meu coração, porque nem eu consigo chegar no fundo dele, porque ele é muito profundo. Porém, nós precisamos conhecer o nosso coração. Nós precisamos conhecer se o nosso coração é incrédulo, se ele tem confiança em Deus, se ele não tem. Pelo fato de nós não conhecermos o nosso coração, pausa, eu preciso devagar, porque por que nós não conhecemos o nosso coração? Porque quando nós vamos orar, Jesus me ajuda.
Quando nós vamos orar, e nós oramos todo dia, suposto que um crente ora todo dia, nem que ele diz obrigado por essa comida e boa noite, Jesus, beijinho amanhã, até amanhã. Nem que sejam essas orações do beijinho. É suposto que a gente orasse por nós, mas não ora. Você não gasta tempo com Deus falando, fala comigo sobre mim, revela para mim o meu coração. Porque a gente não conhece o nosso coração, a gente não sabe essa questão da confiança. A gente não sabe o estado da nossa fé. A gente pensa que tem uma grande fé. Deixa eu te mostrar um crente que achava que tinha uma grande fé. Pedro recebeu a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Imediatamente Jesus começa dizendo que vai ser preso e quando Jesus fala, um de vocês vai me negar, Pedro fala, todos esses aí podem te negar, menos esse aqui. Porque ele não conhecia o seu coração. Às vezes o crente é empolgado na igreja, mas não conhece o seu coração. E o coração de Pedro traiu a Pedro. Bastou uma criada falar, olha, você parece, mulher, você está doida, eu pareço nada com esse homem. E a mulher veio de novo, você fala igual ele. Aí xingou, o homem praguejou. Cadê o crentão? Quando ele olhou para o coração dele naquele dia, por isso que ele chorou amargamente. Sabe por que Pedro chorou amargamente? Porque ele teve uma revelação do seu coração. Alguns de nós aqui choraria amargamente se Deus mostrasse o tipo de coração que a gente tem. E deixa eu te falar, fé, existe uma certa fé que se encaixa na cabeça, porque você compreende certos conceitos teológicos, espirituais, mas a confiança é a coisa do coração. Gente, é incrível como tem muita gente na igreja, muita, que levanta as mãos, adora a Deus, entrega o dízimo e é crente na igreja, mas não confia no Senhor. Gente, eu queria que vocês, toda vez que eu falar da fé, você pensar que a fé, ela tem que ser desenvolvida, faltou um E ali, a ponto dela se tornar uma confiança. A ponto dela se tornar uma confiança. Eu queria perguntar para vocês aqui, todos nós aqui ficaríamos super ofendidos se alguém que nos conhece há muito tempo, chegasse para nós e falasse assim, eu não confio em você. Quem não ficaria ofendido? Pô, você não confia em mim? Cara, você me... Não, peraí. Você me conhece há quantos anos? Você conhece essa cara aqui há quantos anos? Você está dizendo para mim que você não confia em mim? Não levanta a mão aqui, quem ficaria chateado? Agora, eu queria que você perguntasse, você imaginasse Deus. Tá? Porque o que é confiança? Confiança é confiança, amigo. Vou te dar um exemplo de confiança. É uma história verdadeira do homem que atravessava o cabo de aço por cima do precipício. Não é? A multidão do lado de lá e a outra multidão do lado de cá. E ele perguntava, vocês acreditam que eu posso atravessar esse cabo de aço? Né? Andando em cima do cabo de aço, equilibrando. Né? Todo mundo já tinha visto ele fazer isso muitas vezes. Era um campeão de fazer isso. Todo mundo acreditava e dizia, claro, nós acreditamos que você pode fazer isso. Então tá bom, o homem vai, atravessa o cabo de aço. Chega do outro lado e ele fala, vocês acreditam que eu posso voltar? Mas é claro, o homem acabou de vir de lá, como é que ele não volta? Vai lá o homem de novo. Agora ele pergunta assim, quem acredita realmente em mim, que eu posso passar para o outro lado? Todo mundo levantou a mão. Agora, quem quer vir nas minhas costas? Aí ninguém levantou a mão. Que acreditar é uma coisa e confiar é outra. Tem muita gente na igreja que acredita em Deus, mas acredita sim de falar em línguas, acredita de chorar no culto, de pregar, de evangelizar, de cantar, de dirigir o louvor, de tocar, acredita, mas não confia no Senhor. Porque a confiança, amigo, é uma experiência pessoal que você tem no coração. Então, eu queria que você orasse hoje e falasse, Senhor, por favor, não deixe eu só acreditar em Ti.
que eu seja uma pessoa que tenha confiança no Senhor. 2 Pedro 1,5, a palavra diz assim, pertinho do Apocalipse aí, segunda carta de Pedro 1, verso 5 diz: e por isso, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. A fé é uma coisa inicial que a gente recebe e ela precisa ser acrescentada, acrescentada, acrescentada. As disciplinas espirituais, como ler a Bíblia, que muito crente não faz, graças a Deus nessa igreja quase todo mundo faz, ler a Bíblia. Olha só como é verdade. Quem está seguindo um programa de leitura bíblica, levanta a mão e deixa ela em pé. Levanta mais alto. Essas pessoas, todas elas, estão seguindo um programa de leitura da Bíblia. E os que não estão, vão levar uma surra. Porque você é dessa igreja e você já ouviu isso 53 mil vezes. Se você não está seguindo um programa de leitura da Bíblia, você não tem como desenvolver a sua fé, porque a fé, eu descobri que ela não desenvolve no Netflix. Não desenvolve. Na Globo. Pelo contrário, a Globo mata a fé. As pessoas não desenvolvem. No entanto, o verso está dizendo: acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Sua fé tem que ser desenvolvida. Agora, o valor da fé está em 1 Pedro 1,7. Se você voltar 2 páginas, está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 7, diz que para que a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece. Então preste atenção. Se há uma coisa que Deus não vai abrir mão, é de provar a fé do crente. Quem é crente se considera ou deseja ser? Levanta a mão, por favor. Qual o seu nome que se chama? Crente. Crente quer dizer o quê? Que crê. Não tem outro significado. Crente não quer dizer batista, crente não quer dizer assembleano. Crente, a palavra crente não significa presbiteriano, a palavra crente não significa luterano, a palavra crente não significa católico, a palavra crente significa aquele que crê. Se você é crente, Deus vai provar a sua fé. Porque a prova da vossa fé é mais preciosa do que ouro refinado no fogo. Então preste atenção. Eu não tenho palavras nessa noite para falar da importância do que nós recebemos na nossa vida, porque nós recebemos uma fé. Deus não nos deu uma igreja, Deus não nos deu um cargo, Deus não nos deu um título, Ele nos deu uma fé em nosso coração. Nós somos chamados por essa fé e nós somos chamados a desenvolver essa fé. Qual o problema da pequena fé? A fé é pequena. Vamos para Mateus capítulo 6, e nós vamos ler vários versos em Mateus rápido, para eu não terminar muito tarde. Mateus 6, verso 30, Jesus está tocando no ponto que é importante para ele. Mateus 6,30, Jesus diz: se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Se houve uma coisa que Jesus evidenciou, foi o tamanho da fé. Porque quando se trata de crente, é preciso pegar a régua e medir o tamanho, colocar na balança e medir o peso da fé. No mesmo livro de Mateus, 2 páginas na frente, capítulo 8, o versículo 26, o mesmo Jesus diz essas palavras: e ele lhes respondeu: porque temeis, homens de pouca fé. Veja que Jesus media a fé. Capítulo 14, o verso 31, o próprio Jesus está seguindo os discípulos, e o que Jesus enfatiza é isso, o que Jesus observa. Preste atenção no que Jesus observa. Imediatamente estendeu Jesus a mão, isso aqui é Pedro que está afundando nas águas, e disse para Pedro: homem de pouca fé. Jesus não falou que ele não tinha nenhuma fé. Alguém diz comigo: Pedro era crente. Agora olhe para mim, por favor, um minutinho. Um pouquinho de fé é suficiente para você ser um crente, mas não é suficiente para você confiar em Deus. Pedro já era crente. Crente até teve coragem de andar sobre a água, mas afundou, porque não tinha uma confiança. Se a sua fé não desenvolver, você também vai afundar.
Aliás, a gente vê os crentes afundando, não é porque eles não têm fé, é porque eles têm uma fé. Gente, se eu fosse você, eu orava, Jesus, aumenta a minha fé. Me mostra como aumentar essa fé. Próxima página, capítulo 16, verso 8. Mais uma vez. E percebendo Jesus isso, disse: por que pensais entre vós, porque vocês não têm pão? Vocês têm pouca fé, homens de pouca fé. Jesus, ele enfatizou essa questão da fé pequena, ok? Ter fé não é suficiente. Tá? Qual o problema da fé pequena? Qual o problema? É que a fé pequena, ela não se torna confiança. E agora nós vamos ver alguns versículos sobre confiança, começando no livro de Salmo. Veja, confiança tinha que estar no Salmo, porque Salmo é o livro do coração, onde Davi expressa sua relação com Deus, sua relação de coração, a relação do coração com o Senhor. Salmo 20, verso 7. Uns confiam, tá vendo? Não é? Uns acreditam em carros. E essa figura aqui é muito boa, porque quando ele fala, uns confiam em carros, você já entendeu. Porque aquelas pessoas daquela época, quando eles tinham carruagem, eles tinham os tanques de guerra. Então, o país que tinha carruagens, carros de ferro, puxados por cavalo, aquelas carruagens onde o homem ficava em pé, segurando não é? Quem tinha carruagem, uns confiam em carros, era desses carros que ele estava falando. E outros confiam em cavalos. Mas nós confiaremos no nome do Senhor. O que o Salmo está dizendo é, da mesma forma que o guerreiro sobe naquela carruagem e fala: estou montado, meu amigo, estou montado. E esse cavalo aqui é super veloz. Então, tipo assim, da mesma forma que ele confiava naquela carruagem para levar ele no meio da guerra, é suposto que eu e você confiemos no Senhor. Eu queria pedir que você orasse enquanto eu falo. Porque só ouvir a mensagem não vai produzir fé em você. Vai excitar a sua fé, mas você precisa clamar ao Senhor. E dizer: me dá isso. Aumenta a minha fé de forma que eu tenha confiança. 2 páginas na frente, no Salmo 27, o verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, a minha mente não temerá. Ninguém me corrigiu? Então não tem a ver com a cabeça. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. E ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei o quê? A minha confiança. Gente, confiança é descanso. Confiança é tranquilidade. Confiança é uma coisa do coração, não dá nem para explicar direito. Eu quero que você pense numa pessoa que confia em você. Pensa nela agora. De todo mundo. De todo mundo que existe no mundo, qual uma pessoa que confia em você? Não precisa falar. Uma pessoa que confia em você. Chamaria você para a vida ou para a morte. Quem seria essa pessoa? Ao mesmo tempo, eu gostaria que você pensasse numa pessoa que você confia. Não são muitas. Que você confia, não são muitas. Você gosta de muita gente, mas você não confia em todas. Aliás, eu queria falar. Deus é assim também. Ele ama todo mundo, mas Ele não confia em todo mundo. Deus ama todo mundo, mas Ele não confia em todo mundo. Eu amo esse aqui, mas eu sei que eu não posso contar com ele. Esse aqui, eu sei que eu posso contar. Esse aqui, eu posso contar com ele. Se eu pedir para ele morrer, ele morre. Eu confio nesse aqui. Deus sabe. Eu queria que você pensasse. Eu penso que uma pessoa que veio na minha mente, que eu acho que veio na mente de todo mundo aqui, uma pessoa em que você confia, e eu espero que todos possam dizer a mesma coisa, porque eu acho que alguns talvez não vão poder, é na sua mãe. Mas vamos parar por aí, senão a gente vai ter problema. Deixa a coisa aí, vamos caminhar para o outro lado. Que nem toda mãe é de confiança. Mas algumas realmente são, a maioria realmente são. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confia o meu coração e sou socorrido. Tá? A confiança é uma coisa do coração. A sua fé, ela tem que se tornar confiança. Ela não pode ser só, eu creio que Deus existe, eu morro crendo que Ele existe. Mas na hora de pagar o aluguel, quando falta o dinheiro, você joga a raspadinha.
Porque você prova que você não confia nele. Você prova que você não confia nele. Por exemplo, você morre crendo que Deus existe. Mas na hora que a doença vem, você corre para o remédio. Mas você corre assim, de montão. Você tem uma farmácia em casa para provar que você não confia no Senhor. Você crê que Deus é Deus até debaixo d'água, no céu, em cima da terra, nas estrelas, no inferno. Você crê que Ele é Deus. Mas na hora dele prover um marido para você, você não crê. Você já pensa que é namorado lá de fora, porque na igreja não vai ter, Deus não é capaz de arrumar alguém crente para você. Você tem que arrumar alguém, porque você não confia no Senhor. Você crê que Deus é o Deus das igrejas, todo domingo de manhã a gente adora Ele, você levanta a mão e você chora, você sabe que Ele é Deus e você adora Ele mesmo, de verdade, mas se o seu filho estiver nas drogas, você diz assim, cadê você, Deus? Como se Deus tivesse ido para a Flórida e deixado você em Boston, sozinho. Se você confia em Deus, amigo, você confia em Deus. Se você não confia, você não confia. Essa noite, Deus está falando de confiança. Salmo 37, o verso 5, diz o salmista, pelo Espírito de Deus, confia entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega o teu caminho e confia. Eu quero perguntar se a pessoa que confia em Deus anda preocupada com alguma coisa. Ah, irmão, mas agora começou outra guerra, e quer saber, pode chegar aqui, e eu não sei, olha, e as coisas, e eu não sei, sabe, e olha, e se tiver outro Covid, misericórdia, e sabe, o Covid provou que muito crente não confia em Deus, mas assim, provou assim, rasgou a desconfiança de todo mundo, na casa de Deus, confiava mais na máscara do que em Deus, confiava mais na vacina, que nem deu certo, por acaso, do que em Deus. Eu estou falando do cerne da nossa fé. Eu estou falando de algo que o Espírito Santo passeia no meio da igreja todo domingo, e ele fica procurando a fé madura, a fé que se tornou confiança dentro de nós. E Lucas 18, no verso 8, Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará coral nas igrejas? Vai achar. Bandas maravilhosas? Vai achar. Pregadores fantásticos? Vai achar. Ministério infantil tremendo, com tantas classes. Igrejas gigantes? Vai achar tudo isso. Mas vai achar fé na terra? Porventura o Filho do Homem achará fé. O que é que Jesus buscou nos discípulos? A fé. Onde Jesus repreendeu os discípulos? Na pequena fé. Onde Jesus louvou os discípulos? Quando tinha um pouco mais de fé. O que Jesus procura na terra? Fé. Mas é uma fé que se torna confiança. Alguém diz comigo assim, a fé que se torna confiança é uma fé trabalhada e amadurecida ao longo dos anos. E deixa eu te falar o que aconteceu com essa fé. Passou por várias provações, foi se fortalecendo, foi conhecendo a Deus. Deus provou aqui, ela viu um lado de Deus. Deus provou ali, ela viu outro lado de Deus. E a confiança do coração da pessoa foi aumentando em Deus. Quando passou a doença, quando pensou que ia morrer, viu que não morreu, porque Deus estava ali. E ela começou a confiar em Deus. É uma coisa do coração, não é uma teologia que ela aprendeu. Quando ela passou pelo Covid, ela confiou em Deus. Quando ela passou pelo divórcio, ela confiou em Deus. Quando ela passou, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, ela viu que Deus proveu o aluguel de onde não vinha. Ela viu que Deus passou o frio, passou o inverno, passou sem documento na América, passou na polícia, não foi preso, passou na cadeia, não ficou lá. Delas viu que Deus é Deus, e ela adquiriu uma confiança em Deus. Come on, church. Essa confiança não tem a ver com chorar aqui no altar. Ela tem a ver lá na esquina, na quarta-feira, quando a atmosfera está terrível e o inferno está passando por cima de você. É naquela hora que o teu coração quer tremer e você confia. É quando Deus deixa você 30 anos sem o green card no país e você está descansado nele. Meu caso.
30 anos esse ano. Trinta anos. Saí no Brasil. E daí? A minha confiança está no Senhor. A minha tranquilidade está no Senhor. Nunca fiquei sem carteira na América até 2 anos atrás, até março desse ano, quando a minha carteira venceu de novo e não tinha como renovar. Primeira vez na América, em 30 anos que eu fiquei sem carteira. E daí? Dirigi do mesmo jeito do que quando eu tinha. Porque o que me guardava quando eu tinha não era a minha carteira. Era o mesmo Deus que me guarda quando eu não tive. E agora já me deu ela de volta. Não faz diferença ter a carteira, não ter o green card, não ter o filho, não ter o casamento, não ter comida para comer e não ter. O Deus é o mesmo. Agora, você não é o mesmo. Você não é o mesmo quando está passando isso ou aquilo, porque nesse momento Deus mede a sua confiança. A falta de confiança é a incredulidade. Então, eu gostaria que nós não passássemos por isso aqui, ó. Cremos em Deus sem confiar nele. Isso não pode acontecer. Você não gostaria que uma pessoa não confiasse em você. Qual é a maior mágoa que um cônjuge pode ter do outro? Ela não confia em mim, pastor. Ela não confia em mim. Eu falei com ela uma vez, ela perdeu a confiança em mim e acabou. Nunca mais. Pastor, ele não confia em mim. Eu falei com ele uma vez, ele não confia em mim nunca mais. Não tem dor maior do que você viver com uma pessoa que não confia em você. Agora, que tal você adorar um Deus que ele sabe que você não confia nele? Ele sabe que você o ama, é diferente. Você o ama, mas na hora que a coisa apertar, ele sabe que você vai rachar. Alguém pede e fala, me dá fé. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Eu preciso confiar no Senhor, deixa-me correr. Nós nascemos na incredulidade, tá? Esse é o meu segundo ponto. E os nossos pais, eles eram incrédulos. E quer saber? Nós somos filhos deles. Eles eram incrédulos em Deus, tá? A desconfiança de Deus está na nossa cultura, está nos nossos costumes, está nas nossas superstições. As pessoas acreditam mais na ferradura de um cavalo atrás de uma porta do que no Deus que criou as estrelas. As pessoas acreditam mais em bobeiras que inventaram, que os próprios homens, do que no Senhor. E se fosse falar dos medos que as pessoas têm, elas provam que elas não confiam em Deus. Elas falam de Deus, mas o coração não confia nele. A desconfiança de Deus está em nossa cultura. Um dos lugares que revela a nossa desconfiança de Deus é a nossa pressa. Tá? Nós nos apressamos nas coisas porque todo aquele que confia espera e o que não confia se precipita. Nossas deduções são precipitadas. Por que são? Porque não confiamos em Deus. Nossas presunções, nossas racionalizações. Tem pessoas precavidas, mas muitas precauções são só sinônimo de falta de confiança. As pessoas que se chamam mais pé no chão, pastor, eu sou uma pessoa pé no chão. Você está querendo dizer para mim que você é um incrédulo, você não confia em nada, você não confia em Deus, você não conseguiria viver com o pé no ar. É o que você está dizendo para mim. Pastor, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou pé no chão. Então tá, enquanto você fica com o pé no chão, a palavra de Deus diz que o que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe para onde vai, não sabe nem onde põe o pé, porque ele confia no Senhor. Ele não precisa ter o pé no chão, ele precisa ter o pé em Deus. A confiança dele não está no chão dele, está em Deus, no Senhor. Ao nos tornarmos crentes, a nossa fé vai lutar contra tudo aquilo de incredulidade que está em nós desde a infância, as nossas maneiras de pensar aprendidas. É isso que está em 2 Coríntios 10, essa coisa de berço que a gente recebeu, ela vai enfrentar uma guerra dentro de nós, numa forma de
batalha espiritual na nossa mente. E o verso diz: derribando raciocínios. A nossa fé nova, a fé cristã, a fé que eu recebi quando eu recebi Jesus, ela derruba raciocínios, ela derruba argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, ela leva os nossos cativos pensamentos a Cristo. Há uma guerra dentro de nós, no momento que nós aceitamos a Cristo, e é uma guerra contra a incredulidade, para nós deixarmos de ser incrédulos, e para o nosso coração começar a ter confiança em Deus, num Deus que nós nunca conhecemos antes, e nós estamos tendo dificuldade de confiar nele hoje. Na verdade, nós desconfiamos de Deus o tempo todo, temos dificuldade de crer na sua palavra, de abraçar seus mandamentos. Quando você vê uma pessoa questionando muito a Bíblia, ele só está dizendo uma coisa: eu não confio no Deus que escreveu isso aí, por isso que eu não entendo. Essa coisa de não entender a Bíblia é falta de confiança em Deus. Se a sua mãe escrever, se a pessoa que você mais ama te escrever uma carta e você não entender as palavras, você abraça a carta, beija a carta, cheira a carta, você recebe a carta, porque você confia na pessoa. Mas a Bíblia, a pessoa fica questionando, porque você não confia em Deus, é por isso. Foi Ele que escreveu aquilo lá. A nossa mente batalha contra o texto bíblico porque a gente não confia em Deus. Precisamos reconhecer a base da nossa incredulidade. Eu estou pregando para crentes. Eu estou pregando para crentes. Pessoas que creem. Elas têm uma fé. Eu estou pregando sobre a coisa mais importante para você hoje. Sobre a sua fé. E você precisa analisar ela. Quando é que nós cremos em algo? Como é que nós fazemos quando a gente crê em algo? Quando a gente crê de todo o coração em algo. A gente se anima com aquilo, a gente se alegra com aquilo, a gente se empolga com aquilo, a gente sai contando para todo mundo. Porque você não sai contando para todo mundo uma coisa que você não acredita. Pode ser até um engano, mas se você acreditar de coração, você sai falando para o mundo inteiro. É assim que você faz com as palavras de Deus? Você realmente confia nelas? Você crê nelas de coração? Então, eu queria mostrar esse ponto para vocês. A nossa incredulidade, ela se revela na nossa falta de compreensão. E eu quero usar os discípulos como exemplo. Eles não compreendiam as palavras de Jesus. E por que eles não compreendiam? Porque compreensão é um subproduto da confiança. Quando você confia, você compreende. Então eu quero levar dois textos com vocês. O primeiro é este de Mateus 12, onde Jesus relembra aos discípulos as duas multiplicações de pães. As multiplicações são as seguintes: ele pegou 5 pães e multiplicou os 5 pães para 5.000 pessoas. E Jesus está lembrando a eles. Vocês não lembram, não? Ele está questionando a falta. O que Jesus está falando para eles. Então, em Mateus 12, no verso 8, ele diz assim, é Mateus 12? Jesus. Ok, vamos para Marcos, no capítulo 8, porque lá está o mesmo acontecimento. Em Marcos capítulo 8, no verso 19, verso 18, vocês têm olhos e não veem? Marcos 8, 18, têm ouvido e não ouvis? Vocês não se lembram? Aí o verso 19, ele diz assim, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, alright, eu queria ficar nessa parte de cima, 5 pães para 5.000 pessoas, no verso 19. E aí no verso 20 ele fala assim, quando eu parti os 7 pães para os 4.000. Agora eu quero que vocês permaneçam aí, porque eu quero levar vocês para cá. O que aconteceu com você? Porque o que fala aqui no verso 19 é que quando ele partiu os 5 pães para os 5.000, ele pergunta quantos cestos de pedaços sobraram. E na verdade sobraram 12 cestos. Dos 5 pães para os 5.000,
ainda sobrou 12 cestos. Peraí, de 5 pães, 5.000 pessoas comeram, eles recolheram 12 cestos. Come on. Aí Jesus, vocês não lembram também? Não, quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos vocês recolheram? 7 cestos. 12 mais 7 são quanto? O que Jesus está jogando na cara dos discípulos? Vocês recolheram 19 cestos de sobras, e eles são um testemunho contra a sua falta de fé. Vocês mesmos recolheram os 19 cestos. Sabe por que vocês não compreendem o milagre? Porque vocês não creem. Vocês são incrédulos. E Jesus está dizendo que esses 19 cestos de sobra são um testemunho contra nós hoje. Eu queria perguntar quais os cestos de sobra na sua vida que são um testemunho contra a sua própria falta de fé. Quantos cestos de sobra em nossa vida testemunham contra a nossa incredulidade? Eu vou tentar ajudar você a pensar nos últimos 10 anos da sua vida. Tudo que Deus proveu, tudo que Ele fez, faltou ou sobrou? Ei, faltou ou sobrou? Alguém se lembra aqui do tanto de comida que você jogou fora no final de ano? Alguém se lembra aqui do tanto de presente que você teve que dar para alguém, porque você recebeu demais? Alguém se lembra de alguma coisa? Alguém se lembra dos cestos de sobra? Não lembra. Então, igual os discípulos, a gente não lembra. Jesus está enfatizando, eu parti 5 pães para 5.000 e vocês recolheram 12 cestos. Eu parti 7 pães para 4.000 e vocês ainda recolheram 7 cestos. Vocês não lembram, gente? E eles não conseguiam compreender, porque o coração estava endurecido. É incrível, por mais que Deus faça pela gente. Quem aqui pagou todas as suas contas em 2010? Todo mundo, gente. Quem aqui pagou todas as suas contas em 2020? 10 anos depois você pagou tudo. Quem pagou todas as contas em 2021, 22, 23? Gente, é preciso olhar o que Deus está fazendo todo dia, todo dia. Quem passou Covid e não morreu? Quem viu a guerra da Ucrânia começar e continua com vida? Sabe, existem tantas coisas que provam esse cesto sobrando a grandeza de Deus e a nossa grande incredulidade. A nossa fé precisa crescer. Assim como Jesus observou a fé pequena, e a fé pequena é todos aqueles versos que eu já li antes com você. Homens de pequena fé, homens de pouca fé. Por que duvidaste, homem de pouca fé? Agora eu queria que você olhasse para a fé grande, porque Jesus notou quando a fé das pessoas cresce. E em Mateus 8, no verso 10, foi uma das vezes que ele falou isso. Porque aqui, ele está curando o centurião, o filho do centurião, right? O homem falou, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Basta você enviar uma palavra e o meu criado vai sarar. E no verso 10, Jesus responde assim, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que ninguém encontrei em Israel, na nação inteira, eu não encontrei uma pessoa com o tamanho da fé desse centurião romano. Eu queria perguntar, Jesus frisou a fé daquele homem porque ele era romano? E Jesus estava querendo fazer uma média com os romanos? Jesus encontrou algo que ele não encontrou em toda a nação de Israel. Quem quer ser essa pessoa? Quem quer essa pessoa no meio da igreja em que Jesus fala, eles creem, mas aquele realmente, eles creem, mas eles confiam em mim, mas aquela mulher realmente confia em mim. Come on, gente. Eu quero ser essa pessoa. Eu não quero ser uma pessoa que faz muito, que aparece muito, ou que faz muitos milagres. Eu gostaria de fazer muitos milagres, lógico. Mas o que eu gostaria é que Jesus olhasse para o meu coração e falasse assim, ele realmente confia em mim. Se eu abençoar ele, ele confia em mim. Se eu tirar tudo dele, ele confia em mim. Se eu der, ele confia. Se eu responder, ele confia. Se eu não responder, ele confia. Ele confia em mim. Se há uma coisa que eu quero dar prazer ao coração de Jesus, é ele saber que ele pode confiar em mim, porque eu confio nele.
Se Ele me manter na América, Ele sabe que eu confio nele. Se Ele me mandar para o Brasil, eu confio nele. Se Ele me mandar para a África, eu confio nele. Se Ele me mandar para o Nepal, eu confio nele. Porque tem muita gente que confia em Deus só na América. Não me manda para o Brasil, que a minha fé vai fraquejar. Lá no meio do caminho eu já vou estar chorando. Eu não posso ir para o Brasil, pastor, eu não posso. Por quê, irmão? Porque eu não posso, pastor, eu não posso. Eu não quero ir para o Brasil se lá não é o lugar de Deus para mim agora. Tá? Mas se for, é o lugar que eu tenho que ir. Porque a minha confiança não está no lugar onde eu estou pisando, nem no governo que está sobre mim, mas naquele que eu coloquei a minha confiança. Então eu gostaria de passar para esse ponto aqui. Quais as bênçãos estão no aumento da minha fé? Quais as bênçãos estão no aumento da minha fé? Tem muitas, eu vou mencionar, mas a primeira delas é a sua confiança. E a confiança está demonstrada no Salmo 125, no verso 1, com as seguintes palavras: aqueles que confiam no Senhor, que confiam, não é que crê que Ele existe, aqueles que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para... Sabe qual é a coisa mais linda você ver? Um crente que não se abala. Ele não se abala quando todo mundo está chorando, ele não se abala quando todo mundo está falando em língua, ele não se abala quando todo mundo está sendo batizado, ele não se abala quando todo mundo está sendo abençoado, e ele não se abala quando todo mundo está sofrendo, ele não se abala quando o pastor cai em pecado, ele não se abala, porque basta quer derrubar um monte de gente dentro da igreja, derruba o pastor. Aí você vai ver que eles não têm confiança em Deus. Por que tem tanta gente fora da igreja hoje que está dizendo que estou ferido com a igreja? Really? Ou você nunca confiou em Deus? Esse negócio de estou ferido com os outros e abandonei Jesus. Você só passou um teste que a sua fé não passou no teste. Porque você não é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Agora, eu queria pensar na reação do diabo com os crentes. Vem cá, por favor. Senta aqui, por favor. Esse é um crente estabelecido em Deus. Não é porque ele é meu filho, não, mas eu peguei ele por acaso, porque ele está mais perto ali. Aí o diabo chega e ele fica testando a firmeza. O diabo, ele testa a firmeza do crente. Porque a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não se abala. Aí o diabo... Sabe os 3 porquinhos? O lobo mau sopra. E o lobo mau... E o diabo, ele começa a fazer essas coisas e observa a reação. Alguém aqui já imaginou o diabo te fazendo caretinha e se esconde atrás da cortina para ver a tua reação? Ele quer saber se você tem confiança em Deus ou não. Ele quer saber onde está seu coração ou não. Porque tem alguns de nós aqui que se passar um espírito dentro de casa, você pula pela janela. Eu estava numa conferência de libertação na Flórida, o João Pedro estava comigo. E nós ficamos sabendo que num dos quartos tinha um rapaz que estava dando problema. Era de 2 em 2. Eu fiquei com o pastor no quarto, mas esse rapaz ficou com outro rapaz, que o rapaz estava manifestando. Então o cara que estava com ele estava pior. Porque ele estava assim, misericórdia. Ele chegou no café ontem de manhã desesperado. Eu falei, você teve um encontro essa noite. É incrível que tem crente que se um demônio manifestar perto dele, ele revela a sua falta de confiança. E se o diabo passar na sala dele, aí pronto. Aí que o negócio fica ruim. Porque ele não tem confiança no Senhor. Entendeu? Ele crê em Deus, ele crê. Ele já foi batizado, ele prega, ele já pregou. Mas ele não tem confiança. Então, o diabo, ele dá umas voltinhas. E você sabia que Deus permite o diabo, ele fala assim, estou precisando de você fazer um trabalho para mim. Sim, senhor, dá uma voltinha na casa daquele crente. Balança as paredes lá, derruba uns copos lá. Então o diabo chega e começa a mexer. Ele tenta mexer. E ele fica chateado, porque quanto mais ele mexe, ele percebe que a pessoa não se move do lugar, não se abala. Tenta arrastar ela do lugar, ele não sai do lugar, ele não se abala, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala.
mas permanece para sempre. Come on, church! Já é tempo suficiente, depois de tanto culto que a gente teve, de tanta adoração e de tanta palavra, que a gente tenha esse tipo de fé. Come on, gente! Agora, misericórdia, não pode passar um capetinha na frente que o crente... E se cair do lado, aí ele... Meu Deus, chama a pastora Gel, chama, vai lá, vai lá. E o outro vira assim, vai lá, irmão, ora lá, ora lá, ora lá. Porque eu não tenho confiança, eu tenho é medo, eu não tenho confiança. Esse Deus que eu falo nele, eu não conheço ele. Eu falo nele, eu gosto de Deus, não me entenda mal. Eu gosto de Deus, mas eu não conheço ele para confiar nele, você está entendendo? A minha fé é pequenininha demais. Tem 30 anos que eu estou na igreja, mas me perdoe, mas eu sou baby ainda. Eu sou baby, eu estou na fralda. Quem quer ser como um monte de Sião que não se abala? Agora, é lógico que quanto mais firme você está, mais forte o vento sopra para testar a sua fundação. E Deus, Ele tem orgulho de você. Qual um dos homens que Deus teve mais orgulho na Bíblia? Jó. O diabo chegou e falou, ele disse, pai, não conseguiu não? Não, mas se você aumentar o ritmo um pouquinho, você vai ver. Então vai lá e aumenta. Aí ele foi lá e aumentou. Não, mas é porque não chegou, aumenta um pouquinho mais. Então vai lá e aumenta um pouquinho mais, aumenta a fornalha. Aumentou ao ponto dele ficar com um caco na mão, se coçando, e a mulher mandando ele amaldiçoar a Deus, e ele ficar sozinho, e ele perder tudo. Gente, que orgulho Deus teve de dar um testemunho daquele homem. Mata os filhos dele. Destrói as coisas dele. Arranca a saúde dele. Irmão, tem crente aqui que basta Deus negar o green card, ele já desviou. Eu vi uma pessoa falar para mim, Deus falhou comigo, porque Ele não me deu aquele visto para aquela pessoa vir do Brasil. Eu falei, uau, Deus falhou com você. O outro falou para mim assim, Deus está me devendo uma, porque eu apliquei para aquele trabalho, era o sonho da minha vida. A pessoa falou para mim, e Deus não me deu. Você não tem fé, você tem um nome de crente, você não sabe o que é fé. Fé é confiança. Fé é acreditar com tudo, sem nada, com comida, sem comida, com água, sem água. Se Ele me matar, I don't care. Se Ele escolher me matar, acabar com a minha vida, nele confiarei. Foi isso que Jó falou. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Eu gostaria que nessa igreja pentecostal, em que a gente adora no culto aqui na frente todo domingo, e por favor continue fazendo isso, mas eu quero pedir a você, do mesmo jeito que você chora aqui na frente, que você levanta as suas mãos, mostra para o diabo que você confia em Deus, crente, come on! Se ele aprontar uma noite de Halloween especial para você, você fala para ele, é só isso que você pode fazer? Você está achando o quê? Que eu nasci ontem? Que a minha raiz foi plantada ontem? Você está achando que eu estou edificado sobre a areia? Das minhas emoções, das minhas experiências na igreja? Você está achando que eu não conheço o Deus que eu adoro? Faça a careta que você quiser fazer, toque no que você quiser tocar, eu não vou me mover do meu lugar, a minha confiança é a mesma, o meu compromisso é o mesmo, a minha fé permanece, Deus é honrado na nossa fé. Come on, church, é hora de amadurecer na fé, é hora de ter confiança em Deus. Eu amo os irmãos adorando, mas você não tem ideia o que Deus fala comigo naquele piano, quando às vezes eu observo as pessoas adorando. Porque às vezes elas são tão fraquinhas. E no ambiente da glória, no ambiente da paz, todo mundo é santo. Todo mundo entra na presença. Mas na quarta-feira que o céu está fechado, e que a notícia foi ruim, e que a pessoa que vai chegar, você não quer encontrar com ela, aí eu quero saber se você tem fé, se o teu coração tem confiança, se você puxa um louvor da alma, se você solta uma palavra do seu coração e diz, eu confio em Ti, eu não confio nesse dia,
Eu não confio na expectativa do governo. Eu não confio no que a estação está trazendo. Eu não confio no que a pessoa vai trazer. Eu não quero saber o que vai vir esse mês. A minha alegria é o Senhor. A minha confiança está em Ti. Nós precisamos ser menos emocionais em relação à nossa fé. Nós precisamos ter mais coração na nossa fé. Mais experiência com Deus. Mais confiança. Você pode imaginar a alegria de Deus de saber que uma pessoa realmente confia nele? Quem aqui se sentiria honrado com alguém que chegasse para você e falasse para você: ó, não existe uma pessoa que eu confie como eu confio em você. Eu confio a minha vida na sua mão. Isso é confiança. So, quando você demonstra firmeza, na sua firmeza, os seus problemas diminuem. Porque, irmão, eu vou te falar, muitos problemas aumentam por causa da nossa fraqueza. A gente aumenta eles. Como você é uma pessoa firme, digamos que eu sou uma pessoa firme, tá? Firme. Soprou um ventinho aqui, é um ventinho, irmão. Mas para o outro é uma tempestade. Mas para mim, que estou firme, é só um ventinho. Quer dizer, você diminui os problemas, e aí o diabo olha para você assim: caramba, eu vou ter que calibrar uma arma maior, porque esse daí não adianta. Essa daí, se eu fizer não é qualquer coisinha que eu vou abalar a fé dela. Entende? Quando você confia no Senhor, seus problemas diminuem. E aí sabe o que diminui? A atividade maligna diminui. Porque por causa da sua confiança, você não deixa brecha para o inimigo. Muitas coisas que o inimigo faz, ele faz por causa da nossa incredulidade. A nossa falta de confiança, a nossa desconfiança do Senhor. Então, no aumento da minha fé está a diminuição da atividade maligna. Irmão, igual eu falo, às vezes as pessoas falam: pastor, ora por mim, que o diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu falei: irmão, cala a boca do diabo, manda ele rachar fora, lida com ele. Tipo assim, acaba com isso, irmão. Esse negócio da atividade do inimigo é nada. Quem está no meio de nós é mais poderoso, é maior. Por que a gente tem mais confiança? Olha, é triste falar isso, mais confiança no que o diabo faz, porque o que é confiança? O medo do coração. Tem crente que tem mais medo do que o diabo pode fazer, do que Deus está fazendo. No entanto, maior são os que estão conosco do que o que está no mundo. Sabe, se Deus é por nós, quem será contra nós? Onde está a nossa confiança? O diabo tem que olhar para nós e falar: eu estou perdido aqui. Não posso fazer, porque não tem brecha. Agora, quantos benefícios estão no aumento da minha fé? Primeiro, o meu descanso. Uma pessoa que tem a fé grande, ela descansa, irmã. Descansa. Descontrai. A pessoa tem compreensão por causa da fé, ela compreende a palavra de Deus, ela compreende a vida, ela compreende as coisas que estão acontecendo. Outra coisa que a pessoa ganha é saúde. Uma pessoa de uma confiança maior tem saúde. Não tem possibilidade de gastrite. Irmão, o que tem crente com ansiedade, eu fico me perguntando: de onde vem esse demônio? Se não é da falta de fé. Eu te pergunto: de onde vem o espírito da ansiedade? Me responde, por favor. De onde vem a ansiedade e a síndrome do pânico? De onde vem? Se não é da falta de fé, de um coração perturbado. Porque o que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Como é que a ansiedade vai abalar um coração que é firme como um monte? Não tem como a ansiedade estar ali, irmão. Entende? Agora, por que é o mal do século é a ansiedade? Porque é incredulidade. Irmão, no aumento da minha fé está a ausência de medo. É ausência, tá? Não é audiência com medo, não. É a ausência de medo. Irmão, o que tem de crente que tem medo do escuro, medo da barata, medo do rato, medo do Brasil, medo do Lula, medo do Biden, medo, irmão, medo de tudo. Não, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de tudo. Onde está a sua confiança? Quando a sua fé aumenta, ela expulsa os medos da sua vida. Eu tenho medo de começar uma nova empresa, eu tenho medo de começar um novo trabalho, eu tenho medo de fazer o meu sonho, eu tenho medo de falar inglês, eu tenho medo. Onde está esse medo, irmão? Se não na incredulidade. Irmão, a pessoa que tem confiança, ela tem tranquilidade. Sabe aquelas pessoas agitadas que se agitam com as notícias e elas
vêm contar as coisas para você, perturbadas, e elas ficam chateadas que você não fica perturbado igual elas, porque você tem uma confiança em Deus que ela não tem. Sabe, o aumento da sua fé te traz alegria, por você confiar em Deus, por você... Conta-se a história do garoto que estava viajando no navio, né? E o navio então entrou numa tempestade, batendo o barco para lá e para cá, e muitos marinheiros preocupados, e alguém notou a tranquilidade do garoto, notou a tranquilidade do menino. Aí, perguntou para ele: mas meu filho, por que você está tão tranquilo nessa tempestade? Ele falou: porque meu pai é o piloto do navio. Eu conheço meu pai. Ele não vai deixar esse barco afundar. Isso é confiança. Eu conheço o piloto do meu navio. No aumento da minha fé está o meu agradar a Deus. Porque é essas palavras que estão em Hebreus 11:6, que diz lá? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, você sabe, essa fé aqui não é a fé de acreditar que Ele existe. Porque a palavra de Deus diz em Tiago que os demônios acreditam que Deus existe. Por que eles acreditam que Deus existe? Porque eles viram a Deus e nós não. Todos eles viram a Deus, eles são espíritos que viram a Deus, então não tem como não acreditar. Então você tem que lembrar que acreditar não é suficiente. Essa fé daqui de Hebreus 11:6, porque sem fé ou sem confiança é impossível agradar a Deus. Eu queria sugerir uma coisa. Às vezes nós crentes estamos mais dispostos a fazer um jejum, passar fome, do que a confiar em Deus. Eu digo para você, Deus preferiria que a gente comesse o tanto que desejasse comer e confiasse nele, do que ficar passando fome, cheio da incredulidade. Às vezes a gente faz uns sacrifícios que não tem resultado. O que Deus gostaria era de conquistar o nosso coração. Para a gente confiar nele, eu preciso caminhar. Agora eu gostaria de falar de alguns caminhos abertos pela nossa fé. Isso é, no aumento da nossa fé, uma das coisas que a fé faz, ela abre o caminho da espera com paciência. Eu não vou pedir para levantar a mão. Quem já teve que esperar por alguma coisa nessa vida? Eu dei o meu testemunho hoje, que eu estou esperando pelo meu green card há 30 anos. Não me pergunte por que Deus fez isso, porque eu não tenho resposta nem eu mesmo. Porque antes de sair do Brasil para cá, eu falei para ele: eu não vou para lá ilegal. Ele me deu visto e eu vim para cá. Não vim pelo México. Passei em Washington, vim para cá, direitinho, com visto. E aí fiz os meus trâmites para fazer o processo. E o advogado fez as coisas erradas. E Deus já sabia. Deus já sabia que eu ia ficar esses anos todos sem o documento. E como é que você espera uma coisa em Deus durante 30 anos e você não perde a paciência, ou não fica magoado com Deus, ou não fica chateado com Deus, quando você está fazendo tudo certo, ou pelo menos pensa que está se esforçando, e está fazendo a vontade de Deus, e está cumprindo o propósito dEle, e você não chega para Deus e põe Deus na parede: eu estou fazendo a sua vontade, por que você não me deu isso? Porque a confiança, ela abre o caminho da espera com paciência. Salmo 40, todo mundo fala comigo: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantos anos depois? Só você sabe. Agora deixa eu explicar como que a fé, a confiança abre a porta de esperar com paciência. Esperar com paciência é só para quem tem confiança, tá? Quem é aquele que espera com confiança? É aquele que permite que as coisas aconteçam com naturalidade no seu passo. Respeita os tempos que os processos de Deus precisam para se completar. Tem muito crente que não espera os processos de Deus. Deus é um Deus de processos. Ele processa você. 10 anos processando aqui, 10 anos processando aqui, 10 anos processando aqui. Só falar algumas coisas. Deus pegou Moisés, ele nasceu, ficou 40 anos processando ele na casa de Faraó. Deus tira Moisés da casa de Faraó, gasta mais 4 décadas da vida dele processando ele no deserto. Come on! Deus usou 2/3 da vida do homem só para processar ele, para usá-lo nos últimos 40 anos.
Seu Deus é um Deus de processo. A confiança, ela faz você entender que se Deus só quiser usar você no último ano da sua vida, você espera os anos inteiros da sua vida para ser processado, confiando no Senhor, para Ele te usar do jeito que Ele quiser nos últimos anos da sua vida. Eu queria perguntar uma coisa para você, porque é uma pergunta do Espírito Santo para você e para mim. Deus está perguntando assim: se eu precisar que você confie em mim, para eu te processar de um jeito que vai ser estranho, eu posso contar com você? Ou se eu te processar de determinado jeito, você vai me xingar, vai se rebelar, vai se desviar, ou se não fizer isso, você vai ficar empurrado dentro da igreja, ou você vai parar de ministrar, ou você vai se vingar de mim de alguma forma. Come on, gente. Eu digo para vocês, tem crente na igreja que Deus não pode provar ele, senão ele perde o amigo. Deus perde o amigo. Deus trata mal seus amigos. Abraão, um homem de 75 anos, Deus promete um filho para ele, com 75. Abraão deixa o velhinho chegar a 100 anos. Misericórdia, isso é uma tortura. É uma tortura. Mas Abraão foi chamado o pai da fé, porque Deus sabia que podia confiar em Abraão e fazer ele esperar e torturar na espera. Porque Deus precisa de pessoas de confiança que Ele possa provar. Eu digo para vocês, eu não sou o melhor crente de todos, não sou, absolutamente não. Mas Deus, Ele fez eu passar por coisas que Ele não faria certas pessoas passarem, porque não aguentaria. Uma das coisas que Deus fez eu passar, e eu era bem jovem, foi quando eu tinha 20 anos, que eu estava apaixonado pela moça que eu mais apaixonei na minha vida. Não estou falando que eu não amo a pastora Gel, porque ela é a minha paixão. Mas há 38 anos atrás, eu estava apaixonado por outra pessoa. E eu emagreci por causa daquela menina. Como se eu não fosse magro já. Emagreci mais ainda. E depois de todos os jejuns que eu fiz e o clamor a Deus, Deus chegou para mim e falou assim: você me pede sim, eu te digo não. E eu, no domingo seguinte que ele falou essa palavra, eu estava na igreja adorando, louvando o Senhor. Passei um ano sofrendo para deixar de gostar daquela menina. Continuei tocando no coral, dirigindo coral, fazendo a obra de Deus, pregando, fazendo tudo que eu fazia antes, porque Deus disse o não para mim. Mas se fosse outras pessoas... Ah, é? Você falou não para mim. Eu estou aqui te adorando. Eu estou aqui me gastando na sua obra. Eu estou aqui, minha vida é só igreja, só igreja, só igreja. E você faz isso comigo? Sorry, mas Deus não pode provar certas pessoas, que Ele perde elas assim, ó. Ele perde elas por nada, porque elas não têm confiança no Senhor. Uma das desvantagens de você amadurecer é Deus poder fazer o que Ele quiser com você. Quantas vezes Deus disse não para mim? Essa do green card, por exemplo. Você acha que foi o diabo que prendeu esse green card? Foi Deus que disse não para mim. Eu queria dizer uma coisa para vocês que estão aqui, todos vocês que estão aqui. Deus pode dizer não para mim. E não afeta a minha relação com Ele. Por causa da minha confiança nele. Eu queria perguntar se você tem a mesma confiança. Se você que está desejando o casamento e Deus falar, mas se eu não quiser que você casa, tu vai continuar me adorando? I don't know, Senhor, eu vou pensar. Porque está ruim desse jeito. Então, tipo assim, esperar com paciência é quando você espera os frutos na estação própria. A palavra de Deus diz que o justo dá o fruto na estação própria. Então você tem que esperar a estação própria chegar, tá? E aí eu coloquei esse quote aqui, que eu fui falando e o Espírito Santo foi falando coisas comigo, né? As portas que a fé fecha em nossa vida, ela fecha a porta da incredulidade, ela fecha a porta da pressa,
ela fecha a porta da precipitação, da impulsividade. Quando você tem uma confiança, ela fecha essas portas para você, as portas das decisões erradas. Muita gente tomou decisão errada por uma razão só: não confiava no Senhor. Que eu podia ter feito igual uma irmã fez. Deus falou não para mim, com aquela menina que eu gostava. Só que uma irmã que eu conheço, ela mora em New Orleans. Ela gostava de um rapaz e Deus falou a mesma coisa para ela: esse não é para você. Sabe o que ela falou para Deus? Ela falou assim: eu sei, mas eu quero usar o meu livre-arbítrio e dizer que eu quero esse. Yes. E ela casou com ele. E ficou pouquinho tempo casada com ele. Mas ela casou, ela usou o livre-arbítrio. Mas as decisões erradas, elas são fechadas quando você tem confiança. A porta do medo, da insegurança, dos temores. Gente, se eu fosse você, eu aumentava a fé, porque ela fecha essas portas todas. Ela fecha as portas que facilitam a obra do diabo em nossa vida, tá? Então, eu gosto desse quote aqui que eu fiz. O nosso maior problema, o mais básico, antes da gente nascer já era esse problema, é a incredulidade. E a nossa maior solução é a confiança em Deus. Nosso maior problema é a nossa incredulidade. Se eu fosse você, eu orava a oração que o pai do menino orou: Pai, Senhor, ajuda-me. Em que áreas eu sou incrédulo? Em que áreas eu não confio em Ti? Em que áreas você sabe que eu confio em Ti? Mas em que áreas também você sabe que eu não confio? Eu estou correndo para terminar, tá, amados? Eu gostaria de falar que quando você tem confiança, ela traz um sorriso nos seus lábios, no seu rosto, e uma serenidade no seu rosto. Porque a incredulidade, ela produz o rosto tenso, ela produz os lábios apertados, ela produz a sua imaginação agitada. Eu não vou pedir para levantar a mão quem já teve a imaginação enlouquecida, agitada, a ponto que você pensou: minha cabeça vai explodir. Nessa situação que eu estou pensando, que eu estou passando, não estou conseguindo. Por que a pessoa não consegue dormir? Eu te pergunto, por que a pessoa não consegue dormir? Porque a cabeça está doida, filho. E o diabo está cirandando com os pensamentos, porque não há confiança. Agora, por que você deita e dorme? Porque você confia. Você tem que fazer igual eu faço quando o diabo quer conversar comigo no momento que eu vou dormir. Eu falo para ele: fala comigo amanhã, que agora eu vou dormir. Amanhã você conversa comigo, se você quiser. Eu vou mandar você calar a boca de novo, mas agora eu vou dormir. Porque eu vou ter minha noite de sono, porque o Senhor vai resolver os meus problemas. Eu queria dar uma frase para você falar para o diabo. É uma que eu falo sempre e funciona. Funciona. Quem quer a frase? Mas quem vai usar? Porque tem crente que não fala com o diabo. Tem crente que só fala com Deus. Essa aqui é para você falar com o diabo. Porque o diabo, ele vai vir conversar com você, assim, ele vai te lembrar dos problemas. Você viu aí? Está chegando a conta. Esse quer saber? Esse dinheiro não vai dar esse mês. Eu já sei que não. O diabo fala assim: eu já fiz a conta. E não vai dar. Só estou te lembrando. Estou seu amigo, só estou te avisando que não vai dar. Você faz o que você quiser, mas eu estou te avisando. Você tem que virar para o diabo e falar assim: no meu território, Deus resolve todas as coisas. Eu queria uma ilustração rápida aqui, por favor. Pastor Fernando, por gentileza. O show hoje vai ser Deus. Nicolas, vem cá, por gentileza. Você é o crente. Eu vou fazer o papel do diabo. Esse aqui é o problema. O diabo quer que você resolva o problema. Quem sabe que Deus está na sua vida? O diabo sabe que Deus está na sua vida? Eu queria perguntar para vocês: o diabo traz o seu problema para Deus? Ele traz o seu problema para quem? Você acha que ele quer levar o seu problema para Deus? Quem que tem a obrigação de levar o seu problema para Deus? Porque o diabo vai trazer ele. Você sabe, né? É seu filho. E você viu? Onde que está andando agora? Aqueles amigos? Vai desviar, estou te avisando. Vai te dar dor de cabeça. É o seu filho, só estou te avisando. Você viu lá? As notas na escola? Aquilo lá está andando com turma ruim. Aí sabe o que o crente faz? Estende a mão. Pega, abraça, põe no coração, vai. Põe no coração o seu problema. Leva para o coração. Aí sabe o que o crente começa a fazer? Começa a orar. Mas a oração é a oração
Do tipo assim, Deus, Senhor. Em outras palavras, ele já assumiu o que não era para assumir. Deixa eu te falar como é que o crente tinha que fazer. O diabo está tentando jogar o problema na mão dele, e ele, na minha mão não, na mão dele não. Todo problema que o diabo joga na sua mão, ele não tem problema. O crente que tem confiança não tem problema. Porque se um problema ficar aqui, eu queria perguntar, qual dos problemas que fica aqui que encontra solução? Mas qual dos problemas que sai daqui e vem para cá encontra solução? Come on. Nós temos alguém para confiar. Nós temos alguém para carregar. A palavra de Deus diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa eu sentar aqui. Porque no meu caso, o diabo não traz só os problemas da minha família. Traz o problema da minha família para mim, por favor. Traz. Ah, olha o Nicolas, cuidado do ministério dele, e sua esposa. Ih, ela está repreendendo muito demônio. Você, cuidado, olha os problemas. Ele traz a minha família para mim. Deus, minha mulher é sua, eu não tenho mulher, eu não tenho filho. Só que tem um problema que ele gosta de trazer mais para mim. Traz para mim. Essa é a igreja. Você sabe, né? Essa é a igrejinha sua. Obrigado. Olha esse prédio aí, como é que está. E aquele estacionamento. E a prefeitura. Você sabe que esse prédio, você sabe que essa igreja está assim, assim, assim. O diabo quer que eu possua a igreja, que eu cuide da igreja. Ele quer que eu seja responsável, irmão. Que eu seja uma pessoa responsável. Pois para o diabo eu sou irresponsável. Deus cuida da igreja para mim. Eu não carrego igreja, eu não carrego família, porque a minha confiança não está em mim. Irmão, eu já testei resolver esses problemas, irmão, não consigo resolver. Não, já tentei, irmão, não tento mais. Eu deixo ele resolver os problemas. Para que a gente tem Deus? Para confiar nele. Alguém diz comigo, para que eu tenho Deus? Para confiar nele. Obrigado, pastor. Obrigado. Você vai lançar sobre ele os problemas? Então eu vou terminar. Você quer acertar na vida? Aprenda a confiar. Não é possível tomar decisões certas sem crer. Na fé e na confiança está o meu agir certo. Toda vez que eu errei foi porque eu não confiei no Senhor. Agora, como crescer na minha fé? A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Não tem como crescer na fé sem passar pelo livro. Esse costume de ler a Bíblia, essa insistência em ler a Bíblia, essa coisa de você ter um programa de leitura da Bíblia, não é para você poder sair dizendo por aí que já leu a Bíblia tantas vezes, é para você ter uma fé. É só para isso. Porque é que quando eu tinha 20 anos de idade, Deus pôde dizer não para mim, para o que para mim na época era o maior amor da minha vida. Por quê? Porque aos 20 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia toda quase 10 vezes. Já tinha lido a Bíblia toda quase 10 vezes. E o que a leitura da Bíblia faz em você? Ela te dá confiança no Senhor. Ela te ensina a confiar no Senhor. Agora, outra coisa, você tem que passar pela oração. Não, por que os crentes na igreja creem em Deus, mas não têm confiança nele? Porque eles não têm uma vida de oração. Eu vou te explicar qual é a diferença, o que faz, por que a oração produz fé em você. Porque a mente melhora numa pregação. Você aprende mais coisas. Hoje todo mundo aprendeu mais coisas sobre a fé e sobre a confiança. Mas isso não melhora o seu coração. O que melhora o coração é a oração. E confiança não é coisa da mente, é coisa do coração. Então na pregação você aprende mais conceitos, mas você só melhora o coração na oração. Eu queria te perguntar, quantas horas você gasta por semana com ele sozinho no quarto? Eu vou te perguntar, como é que você confia numa pessoa que você não tem intimidade com ele? O problema da confiança na igreja de Deus, da igreja em Deus, é essa: não tem tempo suficiente, porque a confiança é gerada na oração. Antes de eu terminar a mensagem, de fazer a oração final,
Alguém pede comigo agora um minutinho para que Deus dê a você uma vida melhor de oração. Eu sei que muita gente aqui tem uma boa vida de oração. Quero abençoar a vida de oração que você tem. Mas tem pessoas aqui que não têm. Você nunca teve uma vida de oração, não tem um tempo de oração com Deus. E você não tem confiança no Senhor. Então eu quero orar agora. Deus, dá uma vida de oração para esse irmão e para essa irmã. Ensina ela a entender, ensina ele a entender que pregação não gera confiança. O que gera confiança é o tempo gasto na oração. É a comunhão contigo. Abençoa a vida de oração desse irmão. E você pode dizer: Deus, por misericórdia, abençoa a minha vida de oração. E se eu não tenho essa vida, gera ela em mim, porque eu preciso de uma vida de oração para eu poder ter, para que eu possa ter confiança no Senhor. Tá bom. Agora olha para mim só para eu terminar, senão eu vou demorando muito. A revelação da fé, porque a gente precisa ter uma revelação da fé, ela começa com a revelação da nossa incredulidade. E em Marcos 9, só para a sua alegria ali, ó. Em Marcos 9, verso 22, aquele homem que estava com o filho endemoniado, que jogava na água, jogava no fogo, e o homem estava desesperado. E o homem chega para Jesus com a seguinte palavra, olha só, no verso 22. Muitas vezes tem lançado o menino no fogo, na água, para o destruir. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. O homem chegou para Jesus duvidando da capacidade de Jesus. Tá? Ele não tinha confiança que Jesus... Olha, muitas pessoas chegaram para Jesus com muita confiança. Por exemplo, uma pessoa que chegou com muita confiança, e Jesus louvou a confiança dela, foi a mulher do fluxo. A mulher do fluxo não conversou com Jesus, ela tramou um negócio por trás, sem falar para ninguém, secretamente. Se eu tocar na barra da veste dele, ela veio por trás e ela tocou, ela arrancou o milagre dela, de tanta confiança que ela tinha em Jesus. Nesse caso é diferente, o homem não tinha confiança. Ele falou assim: olha, eu estou com esse problema sério, mas eu não sei se você pode fazer alguma coisa. Mas se você pode, Jesus sabe que o homem não tem confiança nele. E aí, no verso 23, Jesus responde: se pode, se eu posso, a questão não é se eu posso, tudo é possível ao que crê. Só a questão aqui é a incredulidade desse homem. No verso 24, imediatamente o pai do menino clamando com lágrimas, isso significa, ele reconheceu a sua incredulidade, ele percebeu que ele não cria em Jesus, e ele disse: eu creio, mestre. Aí ele faz a oração: ajuda-me na minha incredulidade. É com essa oração que nós vamos terminar essa aula agora. Porque por mais que eu e você já tenhamos uma fé para ser crente, e se você não tivesse, você não estava aqui hoje à noite, você já é crente, você só é crente porque você tem uma fé. Porém, nesse altar hoje, nós vamos pedir confiança. Eu queria que você viesse para que a gente possa falar com o Senhor que hoje a gente quer uma vida de confiança. Uma vida de confiança. Quem vier para esse altar, e venham todos, por favor, você fala para o Senhor que você está aqui para uma vida de confiança, que você não quer apenas crer em Deus. Ninguém fala com ninguém, ninguém toca em ninguém, mas vem todo mundo bem pertinho do altar. Hoje nós vamos clamar por fé. Eu queria que você, ao vir para cá, você começar a se arrepender de toda a incredulidade. Em qualquer área que você é incrédulo, que você nem sabe que você é incrédulo. Alguém vai orando e vai falando: Senhor, vem me arrepender nesse altar. Vem nos dar fé nesse altar. Essa é a noite da fé, Espírito Santo, essa é a noite da fé.
não é por vista, sempre foi a fé. Tudo que eu tive para servir a Jesus, desde o começo, foi a fé. É difícil para todos nós, mas eu quero andar com Deus pela fé, pela fé, pela fé. O justo viverá pela fé. Eu acredito no que foi escrito, o impossível vou viver. Ainda que o mundo queira que eu desista, não é por vista, não é por vista, sempre foi a fé. Alguém renova a sua fé no Senhor nesse altar? Eu reclamo que o Espírito de Deus derrama fé na tua cabeça, no teu coração essa noite. Deus conspirou ao meu favor, eu vou viver o sobrenatural. Deus, eu acredito na tua palavra. Deus, a minha confiança está na tua palavra, Senhor. Yes. A minha confiança está na tua palavra. Está na tua palavra, está na tua palavra. Está na tua palavra, Senhor, está na tua palavra. Está na tua palavra. Minha confiança está na tua palavra. Antes de orar por vocês, eu queria levantar esse livro diante dos irmãos essa noite. Tudo que eu preguei para vocês essa noite, tudo que eu vou continuar pregando e todas as vezes que eu vier nesse altar, tudo que eu venho, o Espírito com o qual eu venho aqui ministrar para os irmãos, é o Espírito que nasceu da minha relação com esse livro. Eu digo para vocês, o crente maduro, o crente que não erra, o crente que não é menino, não é criança, o crente que tem um discernimento bom, o crente que está preparado para ser obreiro, o crente que não dá problema na igreja, o crente que entende o Espírito Santo é o crente mergulhado na palavra. É incrível como a palavra de Deus acerta a gente, corrige a gente, ela arranca a incredulidade, ela muda o coração da gente, ela prepara a gente para a gente crer. E é a palavra de Deus que leva você a uma vida de oração. Eu queria pedir a você, por favor, nessa noite, duas coisas: leia a Bíblia e ore por você. Você precisa, quando for orar, por favor, pare de orar tanto pela titia e pelos netinhos. Por favor, pare de orar tanto pelos filhos, É incrível, crente só ora pela família, é o marido, a mulher, os filhos, a mamãe, a vovó e o trabalho. Por favor, pelo amor de Deus, a sua fé não vai crescer você orando pela sua família. Eu digo para você, a sua fé não vai crescer. Você tem que orar por você. Você tem que orar pelo seu coração, você tem que apresentar o seu coração ao Senhor e dizer: Deus, sonda aqui. Qual o nível de confiança? Qual o nível de desconfiança? Eu confio em Ti ou eu não confio em Ti? Eu quero te abençoar essa noite com uma vida profunda. Eu quero poder estar ministrando no piano, no altar, e olhar para uma igreja madura, olhar para uma igreja que tem confiança. Eu quero olhar para crentes que não dão problema por uma única razão: é firme como o monte de Sião que não se abala. Eu quero ter o orgulho de ter pessoas que o diabo pode soprar, mover, fazer o que, não importa o que o inimigo fazer, você não vai mover do lugar. Você não move nas emoções, você não move no casamento, você não move nas finanças, você não move se ele tocar em qualquer coisa. Tem irmã que, se o inimigo tocar e tirar 3 casas, ela balança na base. Eu quero te abençoar com fé. Essa noite eu vim trazer a unção da fé.
Eu vim clamar pela fé. Eu peço, os anjos do Senhor que estão aqui passando no meio da igreja, eles têm uma dádiva para nós essa noite. Eles têm um gift para nos dar. Fé, 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 fé. Hoje é a noite da fé nesse lugar. Eu proclamo a unção da fé. E os anjos do Senhor podem distribuir sobre cada cabeça, nas crianças que estão aqui, nos jovens que estão aqui, nos homens, mulheres que estão aqui. Você foi chamado para a fé. Eu abençoo a tua fé. Hoje não é as emoções. Hoje não é outra coisa. Hoje é a tua fé. Recebe fé, recebe fé. Eu abençoo a tua fé. Eu proclamo que a tua fé cresça. A tua fé cresça, a tua fé cresça.